Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai dar início à semana 1 do PET 5, né? Estamos iniciando essa edição do PET com o tema Roma Antiga, Teorias de Formação da Sociedade Romana. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto, Teorias sobre a Criação de Roma, o Mito e a Ciência. Roma deu origem a uma das mais importantes sociedades do mundo antigo, dominando as regiões da Europa, desde a atual Grã-Bretanha a todo o mar Mediterrâneo, o norte do continente africano e parte do Oriente Médio. A convivência imposta pelos romanos aos povos dominados favoreceu uma imensa troca de informações culturais, políticas e religiosas entre Roma e demais sociedades, originando ao menos duas teorias para a própria criação da cidade italiana, uma baseada na mitologia e outra pautada nos registros históricos. A teoria mitológica, como o próprio nome diz, é baseada nas informações culturais e religiosas da sociedade, não podendo, portanto, ser comprovada cientificamente. Segundo a cultura romana antiga, a sociedade teria se originado na fuga de um herói mitológico grego, chamado Enéas, fugindo da guerra de Troia, estabelecendo-se na Península Itálica, originando uma nova sociedade. Seus descendentes teriam fundado a cidade de Alba Longa, onde um rei chamado Númitor foi destronado por seu irmão, Amúlio. Réa Sílvia, filha do rei Númitor, teria dado à luz aos gêmeos Remo e Rômula. Amúlio ordenou a morte dos irmãos, jogando-os ao rio, mas de forma miraculosa eles sobreviveram, sendo encontrados e amamentados por uma loba e posteriormente criados por um casal de camponeses. Ao chegarem à idade adulta, Rômulo e Remo teriam retornado à cidade de Alba Longa, destronando Amúlio e reconduzindo seu avô, Númitor, ao trono. Como forma de gratidão por seus serviços, o rei teria autorizado os gêmeos a criar novas cidades próximas ao rio Tibre. Sendo abençoado pelos deuses, Rômulo delimitou os territórios entre as suas terras e as terras de seu irmão, que, enciumado, resolve invadir a cidade de Rômulo e acaba morto por ele. Nascia assim a cidade de Roma, em homenagem a seu criador, que foi considerado seu primeiro rei. Em pouco tempo entraram em guerra com os sabinos, que, derrotados, aceitam a unificação dos dois territórios. Aqui a gente tem uma imagem, né? Lupa Capitolina, a loba capitolina, estátua em bronze, datada da Idade Média, localizada em museus capitolinos. A ideia, gente, é que Rômulo e Remo, quando eles, conseguem sobreviver após serem jogados no rio, eles chegam à margem e acabam sendo adotados por uma loba, que os amamenta e os ajuda a criar até que eles são encontrados, por um camponês que termina a criação deles até eles retornarem à cidade de Alba Longa. Ao contrário da teoria mitológica, a teoria histórica sobre a fundação de Roma é baseada na ocupação das terras localizadas na atual Península Itálica por diversos povos da região. Por volta do século 8 a.C., as terras localizadas às margens do rio Tibre começaram a ser ocupadas por aldeias de um povo conhecido como latinos. O fácil acesso às águas do Tibre, a proximidade do mar Tirreno e a proteção natural imposta pela Cordilheira dos Alpes favoreceram o florescimento de comunidades agropastoris dos povos úmbrios, sabinos, gregos, samnitas e cartaginenses. Roma teria surgido nessa região e, com a invasão do povo etrusco, que se espalharam pela planície do Lácio no século 8 a.C., incorporando a cidade aos seus domínios e iniciando o período da monarquia romana a partir do ano de 753 a.C., que inicia-se oficialmente a história da fundação da cidade. Analisando as duas teorias, podemos constatar a forte presença da cultura grega na disseminação da teoria mitológica, incorporando deuses gregos ao panteão divino romano, alterando-se apenas seus nomes, adaptando-os à cultura romana e ratificar a presença de comunidades gregas na formação da cidade, também na teoria histórica.
Outro ponto de convergência entre as duas teorias é a afirmação que o primeiro sistema de governo de Roma foi a monarquia. Agora o Pet vai trazer essa conceituação aqui, tá bom, galera? O conceito de panteão, conceito religioso de panteão, né? E o conceito geográfico de península. O que é o panteão? Conjunto de deuses de uma religião politeísta. E península? Península seria porção de terra de certa extensão, cercada de água por todos os lados, salvo por um, através do qual se une a uma área maior de terreno. Agora iniciam-se as atividades do PET. Atividade 1. De acordo com os textos estudados, qual a teoria sobre a criação de Roma que pode ser considerada oficial e aceita pela comunidade histórica científica? Justifique a sua resposta. Então, turma, de acordo com o texto, o que vocês podem estar respondendo aí? Ao contrário da teoria mitológica, a teoria histórica sobre a fundação de Roma é baseada na ocupação de terras localizadas na atual Península Itálica por diversos povos da região. Então, seria essa teoria, a teoria histórica, né, a teoria da ocupação por diversos povos na Península Itálica, que seria a mais aceita, né, pela comunidade histórica científica. Tá bom? Vocês ainda podem complementar. Por volta do século 8 a.C., as terras localizadas às margens do rio Tibre começaram a ser ocupadas por aldeias de um povo conhecido como latinos, ou seja, esses latinos seriam os primeiros ocupadores, né, os primeiros povos que se estabeleceram na região da Península Itálica, ok? Essa seria a teoria mais aceita pela comunidade histórica e científica, tá bom? E terminando aqui, o fácil acesso às águas do Tibre, a proximidade do Mar Tirreno e a proteção natural imposta pela Cordilheira dos Alpes favoreceram o florescimento de comunidades agropastoris dos povos úmbrios, sabinos, gregos, samnitas e cartaginenses. Então, gente, a interação desses povos, né, dos povos latinos, dos úmbrios, dos sabinos, dos gregos, dos samnitas, dos cartaginenses, né, daria origem à cultura, à sociedade grega, tá certo? Cultura, à sociedade grega, tá certo? Dentro do contexto assim do surgimento da cidade, tá bom? E aqui vem a questão 2. A teoria mitológica não pode ter a sua veracidade comprovada cientificamente. Entretanto, seus aspectos culturais ainda estão muito presentes na sociedade romana. Sabendo que outras sociedades têm suas próprias narrativas mitológicas, busque na internet ou peça ajuda ao seu professor de língua portuguesa e cite 5 personagens da mitologia brasileira, aqui mais conhecidos como personagens do folclore. Tá bom? Então, turma, essa questão está pedindo para vocês citarem 5 personagens do folclore brasileiro, né, da nossa mitologia, tá certo? Eu trouxe aqui 10 exemplos, dos quais vocês podem escolher 5 aí e citar na resposta dessa questão, tá bom? Tem o Negrinho do Pastoreio, a Iara, o Boto Rosa, a Cuca, o Lobisomem, o Saci Pererê, a Caipora, o Curupira, a Mula Sem Cabeça e o Boitatá. Lembrando, gente, que todas essas histórias, elas representam, né, a história desses personagens aí, representa o imaginário, representa a percepção de vida dos personagens, né, das pessoas que formaram a cultura nacional, tá bom? Recomendo a todos aí que pesquisem a história de cada um desses personagens do folclore aí para um melhor aprofundamento, um melhor entendimento, né, sobre a cultura nacional e sobre a nossa mitologia, né? Porque a gente muito se fala sobre a mitologia grega, mitologia egípcia, né? E pouco se fala sobre a mitologia brasileira. E nós temos sim a nossa mitologia que deve ser valorizada e reconhecida, tá bom? Nossas histórias são muito interessantes, recomendo que vocês procurem aí. Atividade 3. Sabemos que um dos povos originários de toda a sociedade romana é o povo latino. O idioma latim era usado na Roma antiga como língua oficial e atualmente é utilizado pelos membros da Igreja Católica em Roma. Entretanto, a língua latina originou outros idiomas atuais,
comprovando a importância da sociedade romana antiga para a formação das sociedades ocidentais. Pesquise na internet ou com seu professor de língua portuguesa e indique 5 idiomas atuais que têm sua origem no latim romano. Então, gente, o latim, que era a língua que surgiu, né, na sociedade romana, ela deu origem a várias outras linguagens, vários outros idiomas, tá certo? À medida que o Império Romano ia se expandindo, ia dominando outros territórios, né, o idioma romano, o idioma latino, né, ele ia tomando novas nuances, ia se desenvolvendo e acabou dando origem a novos idiomas, tá certo? Quais idiomas a gente pode citar aqui, ó, que tiveram a sua origem do latim, né, do latim romano? A gente pode citar o italiano, o francês, o espanhol, o catalão, o galego, o português, né, nossa língua, ela é uma língua de origem latina, o provençal e o romeno, tá certo? Todas essas línguas aqui, todos esses idiomas são de origem latina, tá bom? Vale a pena aí vocês estarem procurando um pouco mais sobre a pronúncia desses idiomas. Pesquisa lá italiano, francês, no YouTube, vê as pessoas falando esse idioma, vocês vão ver aí que tem muita proximidade, muitas palavras desses idiomas são parecidas e às vezes até iguais às palavras que a gente usa no português, tá bom? Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a semana que vem, onde a gente vai voltar com a semana 2 do PET 5, ok? Obrigado e forte abraço.